gente, eu sou a Verônica e essa é a leitura dos capítulos de 86 a 95 do livro Cartas de uma Morta, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 86 – Investigações espirituais. Sabendo, contudo, que, com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um de per se, paulatinamente, poderia fazer as suas investigações, esperei pacientemente a minha vez. A princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje, não sei se os quadros por mim lobrigados eram um retrospecto de minha alma às suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens, fotografadas para sempre nos raios de luz que nos circundavam em toda parte. Capítulo 87 – Os erros da história. Vi, primeiramente, os quadros atinentes ao passado local da cidade em que nascera, os quais são, em demasia, sem relevo para que a eles me refira. A minha visão, porém, foi ampliando-se, estendendo-se no espaço e no tempo com relação à existência da pátria. Contemplei, emocionada, em razão do fenômeno que se operava, os seus grandes acontecimentos históricos como revoluções intestinais, lutas com estrangeiros, fatos políticos e sociais. Vi o desenrolar de muitas cenas, donde se irradiam efeitos benéficos ou nefastos para todo o país. Porém, a tudo assistia admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar os seus erros descritivos. Capítulo 88 – Famintos de luz e de paz. Em quase nenhuma das personalidades que me deparavam os olhos, via a auréola de glória que a posteridade lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que inúmeros daqueles que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo, não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se, além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. O que mais me comoveu nos quadros animados que eu via da existência coletiva da nacionalidade foram os rasgos de heroísmo, os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão no Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis. Mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio e padecimento se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade em eras de antanho, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Capítulo 89 – Os déspotas à procura da redenção moral. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da Igreja, algozes das coletividades, inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas brávios, devassando as florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Capítulo 90 – Momentos iniciais da colonização do Brasil. Minha visão estendia-se mais e mais, e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, sua maneira especialíssima de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais. Auscultando os pretéritos longínquos,
tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos magotes os emigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações, poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a vida intensa. Capítulo 91. A fervorosa invocação a Horus. Certa ocasião eu quis experimentar se não poderia ver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera, e tomei para isso um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Tratava-se de um papiro, que trazia uma inscrição hieroglífica da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório do seu antigo possuidor quando ali grafara o complicado texto, e soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano em momento de angustiosa expectativa. O que senti, então, foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. Capítulo 92. No Antigo Egito. Relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e senti as suas impressões no instante que formulara sua rogativa. Vi ao meu lado a grande pirâmide, e não muito longe divisei o vulto da esfinge gigantesca do deserto de areia. Porém, não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía do seu aspecto imponente, grandioso, o esplendor das eras faraônicas. Lombriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas. Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras repletas de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos, onde haviam os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado, e admirei a coragem desse homem de nervos férreos que não temia a sombra, a ameaça e a morte. Através de peripécias inenarráveis, chegamos a um templo subterrâneo de regulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos bizarramente trajados. Eu vi, porém, junto deles, muitos seres espirituais, e dentre os presentes destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho, que certamente era o supremo hierofante, ou grande sacerdote da comunidade. Vi-o estender os braços horizontalmente, pronunciando palavras num idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. Capítulo 93. A vida, eterno fenômeno dos jogos vibratórios. Assisti a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando depois de terminadas pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado, ao grafar as ideias no papiro, experimentava a lembrança dos seus venerandos mestres. As vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto, e a sua prece estava ali, patente e imortal. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia a exclamar: "Considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios, e tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do espírito na sua esfera infinita de influenciação. Nessa era nova, os homens verão mais além e hão de construir com seus conhecimentos a felicidade eterna." Capítulo 94. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática,
porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se as matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava, de forma que sobre as nossas frontes víamos o zimbório celeste, recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas, de bizarros contornos que espargiam no ambiente um capitoso aroma. Capítulo 95. O lúcido mensageiro do Senhor. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profusamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Uma verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando, numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fora um cômoro de névoas opalinas, materializou-se em um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve à maneira romana caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas, como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento aliada à mais encantadora magia.